Olá, bom dia a todos. Nesta manhã gloriosa em que vamos aprender um pouco com Deus. É o Pai nos ensinando como tomar decisões, como evitar tomar decisões erradas. Você tem decisões a tomar? Eu também tenho. Então vamos ouvir o que o nosso profeta nesta manhã nos ensina. Sim, é uma mensagem profética para você. É uma mensagem profética para nos apontar o caminho a seguir e nos ensinar como tomar decisões, pois todos ao seu redor sofrem as consequências de suas precipitações ou de suas más decisões. Esta é uma frase do pastor Joaquim Gonçalves Silva no livro Frases de Vida, livro este de autoria do pastor Walter Gonçalves, do Tabernáculo ali em Campo Grande. Veja então, e ele caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço fome. Olha só, né? Nós vamos aprender a tomar decisões sobre a orientação profética na mensagem Perguntas e Respostas número 14. Daqui a pouquinho, deixa eu só concluir essa leitura. Levantar-me-ei e irei ao meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele, estando ainda longe, no caminho, viu-o seu pai, e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e a sua vista, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Fazei o melhor veste, ou trazei a melhor veste, e vesti-o, e pondo-lhe um anel em sua mão, o sapato em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho andava morto, e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Que coisa, né? Aquele anel significava a aprovação do pai para o filho. Significava como um sinal de que ele alcançou favor paterno e que o poder que ele tinha antes está sendo devolvido a ele. Esse era o significado daquele anel. Então muitos de nós nesta manhã poderíamos pensar nisto. Se eu não estou tendo o poder e a autoridade que outrora eu deveria estar exercendo, que já tive um dia, então algo está me faltando. Tomarei a decisão de voltar à casa paterna, voltar à minha origem, enquanto há tempo para isto. Veja então, qual é a melhor maneira para encontrar o Senhor? Como você sente? Qual é a melhor maneira para encontrar a vontade do Senhor em alguns assuntos importantes? Esta é a pergunta número 13 da mensagem Perguntas e Respostas, feita ao irmão Brana. E ele responde: agora deixe-me ver aqui, veja. Qual é a melhor maneira para encontrar a vontade do Senhor em alguns assuntos importantes? Vou lhe dizer, querido amigo, a melhor maneira para encontrar a vontade de Deus em alguns assuntos importantes é orando. Primeiramente, é orando. Agora deixe-me aqui está uma coisinha maravilhosa. Se você tem um assunto que é muito importante, agora aqui está a maneira que eu faço. Eu tomo isto diante do Senhor, e isto sempre tem sido a minha força. Você quer ter força para decidir corretamente? Simplesmente isto é a minha força. Espero no Senhor e vejo o que Ele diz. E eu simplesmente permaneço neutro quanto àquilo, não tomo nenhum lado. Veja, se você quer decidir algo, quer que Deus te oriente, então permaneça neutro.
Não tome partido pensando, isso aqui vai ajudar a minha esposa, vai ajudar o meu filho, vai ajudar a minha filha, vai ajudar... Não, não pense dessa forma, você não está decidindo corretamente. Você tem que decidir da maneira que Deus te dirige. E Ele só pode te dirigir se você tirar os seus pensamentos daí. Ele te trará uma escritura a respeito. Ele te mostrará algo confirmando essa decisão que você tem que tomar. Você tem precipitado muitas vezes. Assim como você tem também sendo tardio nas suas decisões. E pessoas estão sofrendo as consequências. Pessoas estão se desviando do caminho. Pessoas estão simplesmente com seus lares destroçados, em discussão, em alvoroço, em torno dessa decisão que precisa muitas vezes você, pai, tomar. Você, mãe, não passe para outro tomar. Peça sim conselhos, mas a decisão é você quem toma. Desde que você coloque isso diante de Deus, sem nenhum interesse, sem nenhum pensamento próprio. O que está em jogo? E eu simplesmente permaneço neutro quanto àquilo, não tomo nenhum lado. Eu digo, Pai Celestial, isto pode, naturalmente, agora em meu caso, pode ser que às vezes Deus me trate de maneira diferente, ele me deu uma visão a respeito daquilo, porém não é assim sempre. Porém muitas pessoas Deus não trata com visões, portanto eu não te aconselharia a fazer isso. Esperar que Deus te dê uma visão, esperar que Deus te dê um sonho, esperar que Deus envie um profeta e fale para você, assim diz o Senhor, faça isso, isso. Não, essa não é a maneira de Deus. E Deus não muda as suas maneiras de agir. Mas então qual que é a maneira? Aqui está falando, espere no Senhor. Você tem orado? Tem esperado? Agora vem o passo seguinte, veja. Portanto, eu não te aconselharia a esperar assim. Veja, em compensação, você pode fazer coisas que eu não faria. Essa é a maneira de Deus tratar com você. Na sua maneira de servir ao Senhor, eu faço algo que você não poderia fazer, mas você pode também fazer algo que eu não posso fazer. Deus trata conosco de maneira diferente. Então, se eu estivesse em seu lugar e eu não tivesse visões do Senhor, não tivesse sonho, não tivesse nada, e eu tivesse que decidir, então o que eu faria? Responde para nós, irmão Brano. Sim, se eu estivesse em seu lugar, veja, agora eu diria sim, Senhor, mostra-me qual decisão a fazer, e então, da maneira que você se sentir dirigido a fazer isto, então espere só um pouquinho, depois espere um pouquinho mais e veja qual a maneira, para que lado você se inclina. Você já orou, você já pediu e agora você tem esperado um pouquinho, esperou um pouquinho mais. Então, nesta manhã, Deus pode inclinar o seu coração para um lado. E quando o seu coração se inclinar para um lado dessa decisão, você talvez tenha duas opções ou mais, seu coração vai inclinar para uma delas. Então, o que você faz? Seu coração se inclinou. Veja a maneira, veja para que lado você se inclina, para que lado o Espírito te inclina. E diga agora, Pai, em meu coração tu sabes que isto não importa, porém eu quero saber o que tu queres. Qual que é a tua vontade? Nada mais me importa. Não importa, Senhor, eu quero saber qual que é a tua vontade. Eu quero saber o que tu queres fazer a respeito disso. Eu quero saber o que tu queres fazer a respeito disto. E lembre-se, todos ao seu redor sofrem as consequências de suas decisões e muito mais. Podem sofrer as consequências das suas precipitações ou demora para decidir.
Deus te abençoou. Deus nos abençoou. Então é hora de dizer: levantar-me-ei e irei para o meu Pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, mas agora quero voltar. Quero tomar o meu anel de autoridade espiritual e exercer isto com toda a minha força. Não importa se o filho mais velho vai pensar isso, pensar aquilo, se ele vai sentir isto ou aquilo, mas eu quero estar junto do meu Pai. Eu quero estar no meu lar, na minha casa paterna, onde eu tenho autoridade, onde eu tenho como exercer o ofício que Deus me deu. Lembrando que com Deus eu começo e com Deus eu termino. Se Ele me ajudar, tudo irá bem. Esta é a decisão a se tomar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja sempre com Ele, começando e terminando este dia, esta semana, este mês, esta nova etapa de nossas vidas. Amém. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisões. Entrega tudo a mim, confia-te todo o coração. É meu somente.